Olá, pessoal. Gabriela Almeida, aqui do Grupo GA Ambiental. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre legislação e licenciamento ambiental de fontes renováveis de energia, né? Afinal de contas, é o nosso tema, o nosso lema aqui no Fórum, né, GD, essa 22ª edição. Inclusive, parabéns a todos aí os organizadores. Um abraço aí para Tiago, tá? E para todos vocês que estão aqui, né, prestando atenção em todos os assuntos que são discutidos, né? O meu parabéns também pela iniciativa, né? De querer aprender, de querer melhorar, de querer mudar. E aí, falando um pouco sobre essa questão, a legislação e o licenciamento ambiental, eles são pontos chaves nesses processos de crescimento, da evolução do que a gente tem aí, das energias renováveis, das usinas fotovoltaicas, das demais usinas, enfim. E fazendo um pouco assim, um pouco do preâmbulo da apresentação, que eu já falei um pouco, mas eu tenho mais de 20 anos de experiência na área ambiental, venho atuando já tem um tempo. Nossa empresa já fez algumas usinas fotovoltaicas, algumas outras usinas da área de biomassa, né? Então, a gente já vem com um know-how aí bom em vários tipos de licenciamento, e é por conta disso que eu vim aqui compartilhar com vocês a necessidade da gente entender uma perspectiva para padronização, para dosimetria da legislação para essas usinas, principalmente as usinas solares, né? Bom, a gente sabe que as questões, o que é energia renovável, o que são as principais fontes dessas energias, a gente sabe, vocês sabem também que isso é proveniente da Revolução Industrial, daquela questão da necessidade da produção exacerbada para atender uma demanda muito grande à época, e que com a chegada da Política Nacional do Meio Ambiente, as coisas começaram a mudar um pouco de história. A gente tem que continuar produzindo, continuar investindo em tecnologia, continuar desenvolvendo, continuar com esse crescimento econômico, continuar com o crescimento industrial, porém a gente precisa verificar um jeito de manter algumas questões das fontes naturais, né, das questões ambientais para as futuras gerações, que foi onde nasceu o desenvolvimento sustentável, os princípios do direito ambiental, para que você possa, você poluir, você paga, você tenha, enfim, várias vertentes dentro dessa questão que vocês começaram a pensar nisso. E daí surgiram vários artigos, vários materiais literários pensando em estudar a biomassa, pensando em estudar a energia proveniente do vento, né? Que é a eólica, a solar, a geotérmica, a biomassa, enfim, todas elas. Porém, as questões voltadas ao desenvolvimento legislativo disso, da legislação disso, normativo, só prevê a questão hidrelétrica, né, que vem da água, e a eólica, ela é já um pouco mais estudada. Então, pouco se tem, ou na verdade não se tem uma legislação federal e nem regulamentação disso para a questão da energia solar, né? Então, a gente teve desafios quando a gente vai licenciar usinas, e aí eu mostro para você aqui algumas usinas licenciadas por nós, a Enesp, a Solar, do pessoal da Cornélio Brenan, a Eletropower, que a configuração ou a padronização ou enquadramento são distintos em diferentes regiões. E aí você tem uma dificuldade no processo do licenciamento, principalmente quando são usinas grandes, porque você acaba tendo um envolvimento, ações civil pública, o envolvimento do Ministério Público, enfim, e dificuldade do próprio órgão ambiental intervir ou decidir, deliberar com a discricionariedade que ele tem, de entender ou de deliberar sobre aquilo. Agora, um dos pontos que poderia ajudar para que isso pudesse ser reduzido, normatizado, um dos principais pontos é o estudo prévio da área. Veja, a maior parte do pessoal chega e faz assim, olha, eu quero colocar uma usina aqui, eu quero desenvolver, seja lá qual fonte seja, tá? Mas falando da fonte das energias fotovoltaicas em especial, e escolhe uma área. Geralmente, a escolha da área é uma escolha técnica, próxima de subestação, né, as características do local para atender aquela demanda. Porém, essa não é a principal. Não é que não seja a principal, mas não é a única prioridade. Você precisa observar as restrições e limitações da área na questão ambiental e urbanística, porque às vezes aquela área que
pode ser a melhor tecnicamente, ela não é viável para você desenvolver o projeto. Aí chega lá na frente, vocês vão ver o que está acontecendo. Usinas paradas por causa de uma ação civil pública, porque estava em áreas de comunidade tradicional, porque interviu em alguma área de preservação e prejudicou de alguma forma, ou enfim, são N casos que a gente vê todos os dias saindo aí, que poderia ser previamente analisado, ser previamente observado, e isso não acontecer, ter ser discutido isso, né? É claro que isso poderia também acontecer se houvesse uma dosimetria, por exemplo, São Paulo, Sergipe, Brasília. Um exemplo. Em Sergipe, aqui em Sergipe, as usinas fotovoltaicas, elas são consideradas ou estão enquadradas semelhante à eólica, que são totalmente distintas em todos os aspectos. A única coisa que elas têm em comum é que elas são fontes renováveis de energia. Fora isso, questão de impacto, questão de infraestrutura, questão técnica são extremamente distintas. Porém, o órgão ambiental, ao estabelecer a lei do Estado, ele disse, olha, considera o que pede para eólica, para solar. E aí o estudo fica gigantesco, fora das proporções e às vezes até inibe o investidor a chegar para trazer, né, a energia fotovoltaica para cá. Então eles estabeleceram o seguinte, o que diz o CONAMA 0186 quando trouxe lá os exemplos daquilo que poderia ser necessário um estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, que geralmente são para empreendimentos que usem fontes de energias, né, ou que tenham um potencial poluidor, e aí a gente precisa estabelecer medidas mitigadoras, medidas corretivas, preventivas, aí esse estudo serve para isso. É um estudo complementar, ele não é decisivo, não é decisório no processo, ele é mais um documento, só que é um documento mais robusto, mais tecnicamente volumoso, com mais informações para esclarecer essas dúvidas. E aí, o órgão ambiental do Estado de Sergipe, ele definiu o seguinte, e mantendo o que o CONAMA 0186 fala, se a usina ultrapassa 10 megawatts, é a RIMA, independente de já estar numa área agredida, se a área é uma área com vegetação nativa, não importa. Ele estabeleceu isso, porque ele chegou e se baseou na eólica. Mas ele poderia ter feito, porque aí também o CONAMA 237/97 diz, o órgão ambiental, entendendo da situação, a potencialidade, peculiaridade das questões das regiões, ele pode decidir por não fazer o EIA-RIMA e fazer um estudo menor. Então, um RAS, por exemplo, que é um relatório ambiental simplificado, ou então outro estudo, um diagnóstico ambiental precedido de um plano de controle ambiental, que seja. Mas lá ele decidiu isso. Já em Brasília, eles decidiram que, independente como é uma usina fotovoltaica, viu que é baixo impacto, eles dispensam a licença ambiental. Olha que discrepância. Então, fica difícil você estabelecer uma regra ou usar uma jurisprudência em casos assim, porque como é que eu posso estar em uma situação isso não ser levado ao impacto ambiental nenhum e em outro o impacto ambiental ser gritante? Como é que fica para lidar com a legislação, lidar com os aspectos técnicos e lidar com as ações, porque a gente vai buscar a jurisprudência como? Se são casos totalmente distintos e entendimentos totalmente distintos de uma coisa que é tão simples. O nosso entendimento técnico é que as usinas fotovoltaicas elas têm um ponto que nós consideramos um ponto de impacto, que é a questão da supressão das áreas. Né? A gente trabalha muito com a Caatinga, que é uma das áreas mais atingidas no Nordeste para instalação, é a colocação das placas, que às vezes a gente tem que tirar algumas vegetações, né? E essa vegetação é nativa. E isso são áreas gigantescas. A última usina que nós fizemos foi 3.000 hectares, né? Então, nós estamos falando aí de milhões de metros quadrados. Então, de fato, a supressão dessas áreas, a terraplanagem para manter o nível dessas áreas é complicado. Mas esse é o único ponto, porque ele não gera efluente, ele não gera poluentes atmosféricos, ele não tem um potencial degradador ao longo do tempo. Então, ele tem um prazo ali, que é o prazo de vida útil daquelas placas, daquilo ali. E hoje nós temos a reversão disso, ou possibilidades de melhoria, que são as hastes maiores, para manter alguns tipos de vegetação ali e a vida animal silvestre. Principalmente se usa placas que hoje não aquece mais, né?
que aí a gente usava, tinha as placas que elas entravam e ali aquecia aquele ambiente, ficava um ambiente desertificado, horrível de se manter uma vida lá. Mas hoje não, hoje nós já temos placas e ferramentas, instrumentos tecnológicos na área que já permitem fazer esse trabalho mais sustentável. Então, a gente tem hoje, com um dos desafios voltado à legislação, é o entendimento do que o CONAMA 086 fala, que é o CONAMA norteador, que traz exemplos do que são aquelas atividades que se pedem, o EIA-RIMA, ou estudos mais específicos. Porém, a 237 de 97 veio e disse, olha, você pode melhorar isso, você pode atenuar, você pode... Então, o órgão ambiental, os órgãos ambientais aqui presentes, ou aqueles que porventura venham ouvir, eles têm que sentar, montar uma comissão, ou conversar com o Conselho Estadual, ou o Conselho Municipal, que seja, e definir as tipologias disso. Dizer, peraí, veja, não é porque o CONAMA está dando como exemplo isso que eu tenho que manter, porque eu entendo que isso é baixo impacto. A gente não usufrui de um bem como exploração fóssil, ou coisa do tipo, é o sol absorvido numa placa espaço. Então, a gente tem que ter esse bom senso para fazer essa avaliação também. E aí nós temos, aí depois foi estabelecido um CONAMA, que é o 279 de 2001, que estabeleceu, aqui para vocês, estabeleceu que o licenciamento de geração solar com pequeno impacto, e aí essa definição de pequeno impacto ficou muito solta lá, muito difícil de você encontrar de fato o que ele quer dizer com isso, estará sujeito à apresentação de um relatório simplificado ambiental, que é o RAS. Mas aí o órgão faz certo? Como não tem dosimetria, o que eu considero como baixo impacto ou como pequeno impacto? Então isso ficou solto. E para que a gente possa evoluir nessa esfera no Brasil, a gente precisa se unir entre as frentes, todos aqui que lidam com a versão ambiental, para que a gente unifique isso, né? Que tenha uma legislação que possa nos trazer conforto e confiança e segurança jurídica para a gente discutir os aspectos técnicos das usinas fotovoltaicas. Então, um dos pontos que a gente considera que seja um dos principais desafios que eu trago aqui para vocês é justamente isso. Qual é a potencialidade do impacto no meu ambiente? Como é que eu doso isso? É através da quantidade de placas? É através do local onde eu vou colocar? É através da potência? Se tem 5 mega, 10, 15, 200 megas, 1.200 mega, que foi a última aí que a gente também desenvolveu. Será que isso influencia no impacto ambiental? Ou não? É isso que eu vou considerar. Então, isso tem que estar parametrizado para que a gente possa ter uma discussão ampla a nível do Brasil. E aí, essa falta de parametrização específica causa essas questões de ação civil pública em vários lugares e várias usinas e vários investimentos parados, já com previsão de outorga na ANEEL, já com investimentos e investidores paralisados, esperando discussões ambientais que, no meu ponto de vista técnico, não vão dar em nada, né? Mas passou o prazo, perdeu o time. Aquela usina já não vai mais para frente, então foi todo o investimento jogado fora. E aí a perspectiva que nós temos para que isso melhore, para que essas coisas possam andar de mãos dadas com a questão do desenvolvimento de fato, porque chega a ser às vezes contraditório você lutar contra ou ir de encontro a um sistema que traz a possibilidade do uso de energias renováveis, vai na contramão do que traz o direito, os princípios do desenvolvimento, né? Dos princípios daquilo que a gente chama de preservação, já que a gente está reduzindo o uso dos bens naturais e aí para-se tudo. Mas a gente precisa se unir, procurar os órgãos, principalmente grandes empresas, com empresas de consultoria ou especialistas, para que a gente possa criar uma legislação federal para usinas fotovoltaicas, para que exista regulamentação e aí cada estado e cada município, baseado na lei federal, possa criar suas legislações específicas. Mas aí com uma dosimetria, né, com uma parametrização, com a unificação das informações, e aí a gente consegue evoluir nesse campo. E eu não falo só dela, não. Estou trazendo ela aqui porque aqui é o ponto-chave hoje no Brasil, mas tem as biomassas, tem as possibilidades do uso dos resíduos sólidos para a criação de energia, né, para o consumo, enfim, para a conversão. Como é que vai lidar com isso? Será que vai pedir um EIA-RIMA como se pedisse para um aterro sanitário, por exemplo?
Ou será que se eu colocar uma pirólise para quebra da matéria orgânica, eu também vou pedir estudos de alto impacto se é algo mais simples de ser resolvido? Então, essas questões eu deixo para vocês aqui, para que a gente reflita, para que a gente pense no que a gente pode fazer amanhã. Eu, encontro especialista ambiental, né, doutora na área ambiental, eu me coloco à disposição, já venho discutindo isso, já dei esse auxílio ao Rio Grande do Norte, no último fórum que a gente participou, eles estavam lá e pediu nosso apoio para a elaboração da legislação, mas isso é a legislação do Estado, a gente precisa trabalhar com a esfera federal, para que a gente faça seus desdobramentos, e a gente conseguir fazer com que usinas não sejam paralisadas por isso, por uma questão meramente ambiental. Veja, não falo meramente no sentido de que não é importante, mas muitas vezes porque a pessoa, o órgão, a situação que criou aquilo não entende que aquilo não causa o que ele acha que vai causar. Muito pelo contrário, pode trazer um benefício maior, um impacto positivo muito maior do que o impacto negativo ambiental, assim, natural, que eles estão colocando ali. E que poderia ter um diálogo, uma conversação, uma coisa mais fácil para acelerar uma análise de um processo jurídico desse, entendeu? Então, eu trago para vocês essa questão da legislação de licenciamento, que a gente vê essas diferenças muito gritantes entre os estados em que a gente licencia as usinas e que passam por situações bem distintas e chega a ser gritante. E pedir aí para que a gente melhore essa situação juntos, aí através do fórum, né, que tem talvez uma conversa específica sobre isso e uma legislação seja criada e aprovada lá, né, na esfera federal, tá bom? Então, me despeço de vocês, me coloco à disposição, vou deixar aqui meu contato, que está passando no slide, o QR Code da empresa, do Instagram, onde mostra todos os nossos trabalhos desenvolvidos aí no Brasil ao longo desses anos, nossas redes sociais, né? E, enfim, o nosso telefone, para que vocês entrem em contato conosco, tire dúvidas, tá? Procure saber informações, nós vamos estar à disposição para tirar e sanar qualquer dúvida que porventura venha a surgir dos desdobramentos aí dessas avaliações, dessa análise, dessa apresentação, tá? Bom, um forte abraço e até breve.